A mãe solteira nunca pensou que cuidar do milionário enfermo a faria uma mendiga negra. Ana sempre sonhou com um futuro melhor para sua filha, Lúcia. A vida na pequena cidade do interior brasileiro era dura, e os trabalhos temporários que ela conseguia, vendedora em lojas, diarista, até empacotadora de produtos, mal pagavam as contas. O desafio era imenso e a esperança escassa. Uma noite, enquanto revirava as redes sociais na tentativa de encontrar algo que ao menos lhe rendesse um trocado, um anúncio doido chamou sua atenção. Procuramos cuidadores para o Sr. Henrique, um milionário enfermo. O que era aquilo? Um absurdo! Primeiro, quem precisava de um cuidador era ela, não um homem rico. A ideia teimosamente ficou em sua cabeça. O sobrenome Santiago ressoava na cidade como um eco de poder e mistério. E ela soube que se fizesse a entrevista e fosse aceita, sua vida mudaria. Na manhã seguinte, encheu o peito de coragem e foi. Ao chegar à mansão, ficou paralisada. A casa era um palácio. Portões trabalhados, jardins cheios de flores exóticas. Tudo parecia um filme. E quando entrou, a sensação não melhorou. Os lustres enormes brilhavam intensamente e o ar cheirava a riqueza. Uma riqueza que parecia ter histórias e segredos escondidos. Henrique estava em uma cadeira de rodas, com os olhos empurrados para uma expressão de dor e arrogância. O acidente havia mudado sua vida para sempre. Agora ele dependia de pessoas como Ana. Mas do que ele realmente precisava? Assim que sentou-se para a entrevista, a tensão era palpável. Ele a observava com um olhar investigativo e isso a deixava inquieta. A proposta foi irrecusável, um salário que ela nunca tinha visto antes. Uma quantia que poderia garantir um futuro para Lúcia. A mente girava, os números dançavam. Mas o que custaria essa oportunidade? Trabalhando ao lado de Henrique, Ana foi revelando aos poucos as sombras que permeavam a vida do milionário. Segredos sussurrados por entre portas entreabertas, olhares furtivos entre empregados e um ar de que ninguém era completamente sincero. Por vezes ela pegava um olhar de desespero nas feições de Henrique, como se ele estivesse sendo perseguido por algo que ela não conseguia entender. Era um mundo escuro e Ana foi mergulhando cada vez mais fundo enquanto seu vínculo com ele crescia. Um sorriso dele a fazia sentir-se uma super-heroína, mas junto com essa alegria vinha aquele aperto no peito, como um nó que se formava em sua garganta. Às vezes, parecia que a residência de Henrique pulsava com uma energia própria. Um dia, enquanto organizava documentos na biblioteca, encontrou um álbum de fotos. Nele, pessoas sorrindo sob a luz do sol. Mas as expressões em seus rostos eram de nervosismo, como se estivessem sendo observadas. Algo estava errado com aquela família rica, mas Ana precisava de um emprego. No entanto, os sussurros logo se tornaram gritos. Aquela linha tênue entre necessidade e moralidade começou a desmoronar, e Ana se viu em um dilema. Quanto ela estaria disposta a sacrificar por um futuro melhor? E o que realmente escondia Henrique? E se essa oportunidade a levasse a um destino que ela nem sonhava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições.
sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava mergulhada em seus pensamentos quando ouviu uma batida na porta do escritório de Henrique. Era frequente que drásticos acontecimentos quebrassem a monotonia do dia a dia naquela mansão. Mas dessa vez, a pressa no ritmo de batidas a fez pular da cadeira. O coração disparou. Quem será essa hora? Uma pulga atrás da orelha. Mas a curiosidade era maior. Ela levantou e foi até a porta. Abrindo-a com cautela. Ali estava Jorge, um dos empregados da casa, pálido como a neve. Ana, precisamos conversar! É urgente! Sua voz tremia. Uma sensação de alarme percorreu a espinha de Ana. Do que se trata? A pergunta escapou como um sussurro. Venha comigo! Jorge puxou-a pelo braço. O desespero nos olhos dele a fez hesitar, mas o instinto a conduziu. Eles atravessaram os corredores luxuosos e chegaram à sala de estar, onde Henrique esperava com uma expressão sombria. O milionário, que sempre parecia tão no controle, estava visivelmente abalado. Não é hora de brincadeiras, Jorge! Henrique rugiu, a voz ecoando pelo ambiente como um trovão. Você não deveria estar aqui. Desculpe, senhor, mas não posso ficar calado. Ana tem que saber tudo. Jorge olhou para Ana, implorando com a aparência angustiada. O que ele estava prestes a dizer mudaria tudo. Do que você está falando? O nó na garganta de Ana se apertou. O que poderia ser tão importante? É sobre a família Santiago. Eles estão envolvidos em coisas muito mais profundas do que aparentam. O acidente não foi um mero acidente. As palavras de Jorge saíram como um desabafo, carregadas de um medo palpável. Ana ficou paralisada, o choque reverberando dentro dela. O que você quer dizer com isso? Escute, há pessoas que estão atrás de Henrique. Ele não está apenas doente. Há segredos que vão além de sua condição. O que eu fiz? Eu não poderia ficar em silêncio. A voz de Jorge baixava a cada palavra, como se temesse que poderiam ser ouvidos. Antes que Ana pudesse processar aquilo, um grito atravessou a mansão. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e um olhar descontrolado irrompeu pela porta. Era Mariana, a irmã de Henrique. Henrique, você não deveria estar aqui. Precisamos ir. Estão atacando a família. Um silêncio gelado tomou conta da sala. Ana trocou olhares preocupados com Jorge. O que ela não sabia? O que aquela família abrigava em seus segredos? Henrique, com um olhar sombrio, encarou Mariana. Não podemos entrar em pânico agora. O que devemos fazer? Mas havia algo na sua voz que traía seu controle. Ele estava apavorado. Fugir é tudo o que podemos fazer. O desespero nos olhos de Mariana transbordava. Mas não tenho certeza se será suficiente. Nesse momento, Ana sentiu um frio na barriga. As peças começam a se encaixar. O olhar furtivo de Henrique, os segredos sussurrados e a opressão daquela mansão. O que mais ela ainda não sabia? Aquela oportunidade, que parecia um sonho, começava a se transformar em um pesadelo. O que está acontecendo com vocês? Quem está atrás de Henrique?
A dúvida queimava na língua. Ana se via envolta em algo muito maior do que imaginara. Mariana analisou Ana a cada segundo, se sentindo mais próxima e mais distante ao mesmo tempo. Se você não for discreta, eles também vão atrás de você. Um choque atravessou Ana como uma corrente elétrica. Ela estava na linha de frente de algo aterrorizante. Mas antes que pudesse responder, a casa inteira pareceu tremer. A porta da frente foi arrombada e a figura de um homem entrou. Seu olhar era de fogo e condenação. Chegou a hora, Santiago! O homem gritou e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O futuro que tanto desejava para Lúcia podia estar prestes a desmoronar. E com isso, a única certeza que tinha agora era que as próximas horas definiriam tudo. A casa parecia tremer sob o impacto da voz do intruso. Ana, Jorge e Mariana estavam congelados, a adrenalina pulsando nas veias. O homem que cruzou a porta era uma presença sombria, com um olhar tão intenso que parecia penetrar suas almas. Ele respirou fundo, como se preparasse para um discurso. Chegou a hora, Santiago. Não eram apenas palavras, eram um decreto. Eu soube que você não ia escapar tão facilmente, Henrique. Ele se virou, apontando um dedo acusador. Esse jogo acabou. Você não pode mais ignorar o que fez. Henrique soltou uma risada nervosa. O que você quer, Daniel? Mais uma ameaça? Achou que poderia me pressionar assim? Porém, Ana viu seu rosto pálido, a tensão nas mãos que tremiam no apoio da cadeira de rodas. Não sou eu quem te ameaça. É o legado da sua família. Os segredos que você enterrou. Daniel se aproximou. A cada passo seus sapatos ecoando como marteladas no chão de mármore. O acidente, Henrique, foi planejado. Ana sentiu o chão abrir sob seus pés. Planejado? Que acidente? O nó na garganta cresceu. A conexão que começava a se formar com Henrique agora parecia um fio de arame farpado. Desculpe, Ana, Jorge murmurou, olhando para o chão. Proteger o quê? A voz de Ana saía alta, quase uma súplica. O que está acontecendo aqui? Mariana, com o rosto pálido, interviu. Daniel é um antigo amigo da família. Mas ele não é quem parece ser. Nesse instante, o ambiente parecia envolver todos em uma névoa espessa de desconfiança. Você realmente acha que isso é apenas um jogo? Daniel a encarou, um sorriso torcido no rosto. A família Santiago nunca foi só rica. Eles são poderosos e perigosos. O coração de Ana disparou. Você está dizendo que o acidente de Henrique foi armado? Por quem? E por quê? Cada pergunta era um fardo se acumulando e a resposta estava prestes a explodir. Por sua própria família, Henrique. Eles não podem deixar ninguém saber o que aconteceu naquela noite. E você? Você precisa pagar por isso. Os olhos de Daniel brilhavam e o clima na sala ficou pesado de desespero. A tensão se intensificou quando um grito rompera a barreira do ar. Henrique, não escute ele! Era a voz de uma mulher aos fundos. Ana se virou e uma nova figura apareceu. Uma mulher aos 30 anos, com os cabelos castanhos desgrenhados e a expressão marcada pela preocupação. Este homem não é confiável. Ele não é o que diz ser. Quem é você? Ana perguntou. A estrutura da realidade começando a desmoronar. Sou Clara, amiga de infância de Henrique. Ela respondeu, as mãos trêmulas. Estamos enredados em algo muito maior. Daniel está atrás do dinheiro. Não, é a verdade.
Ana estava em choque, vislumbrando uma rede de mentiras, abrangendo mais do que poderia imaginar. Você quer dinheiro? O que está em jogo? É tudo! Gritou Daniel. Henrique conhece segredos que podem destruir a família. E você, Ana? Você pode ser a chave. No momento em que pronunciou essa palavra, Ana sentiu o ar escapar dos pulmões. A chave? O que eu tenho a ver com isso? Eles estão te observando. A escolha de cuidar dele não foi um acaso, Ana. Você tem um papel a desempenhar. E se não agir rápido, vai se tornar parte dessa tragédia. O chão se abria sob seus pés e Ana sentiu o pânico subir. O que eu deveria fazer? A pergunta saiu com um sussurro trêmulo. Se vai proteger a sua filha ou se vai se lançar nessa batalha? Porque se você se envolver, não haverá volta. Nesse momento, o destino dela se tornou um jogo mortal. Tudo o que ela pensava que sabia estava prestes a se transformar em sombras. Quem realmente era Henrique? Quem eram os Santiagos? Henrique olhou para Ana, um olhar que misturava dor e esperança. Você é mais forte do que imagina, Ana. A batalha está apenas começando. Ana respirou fundo, as palmas suando. Tudo o que ela sabia começou a desmoronar. E a pergunta agora consumia seu ser. Qual a escolha que ela faria? O que estava realmente em jogo? Ana olhou para Henrique, buscando respostas nos olhos dele, enquanto a tensão pairava no ar. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, como um martelo batendo repetidamente. Você pode ser a chave. A ideia parecia insuportável, implícita com responsabilidade e medo. Eu não quero me envolver em mais mentiras, Ana disse, a voz tremendo. Só quero proteger minha filha. E é exatamente isso que você precisa fazer. Daniel, rindo de forma selvagem, interrompeu. Tudo que eles estão escondendo está prestes a vir à tona. E você, Ana, pode ser o fio que desfia o tecido dessa mentira. Os olhos de Henrique estavam cheios de desespero. Ele respirou fundo. Você não entende a gravidade da situação, Ana. Eles não vão parar. Se você entrar nessa, estará colocando Lúcia em perigo. Como assim em perigo? Perguntou Ana, quase gritando. A cada momento a pressão aumentava, pesada como uma nuvem prestes a estourar. Porque a verdade que estou trancando, Ana, é monumental. Não apenas uma questão de dinheiro. São vidas em jogo. Henrique, com a voz embargada, tentava se manter firme, mas os tremores em suas mãos entregavam que ele estava em pânico. Você precisa se decidir, Henrique. Daniel espalmou a mão no peito dele, intimidando ainda mais. Você vai limpar essa sujeira ou vai deixar que sua família pague pelo que fez? Havia planos para você, meu amigo, e você os quebrou. Ana pispou, tentando processar tudo. Incertezas giravam na sua mente como um furacão. Ela olhou para Clara, que colaborava, com a expressão ansiosa. O que você sabe disso tudo? Perguntou Ana, seu tom mesclando a desesperança e a exigência. O acidente não foi um acidente. Clara murmurejou baixando a voz. E Henrique foi o alvo. Se pende algo, isto pode ser o fim da linha para todos nós. Nesse instante, um estrondo ecoou pela mansão. O teto pareceu vibrar e os lustres balançaram violentamente. Ana tapou os ouvidos, sentindo o pânico subir de novo. O que foi isso? Estou aqui! Mariana gritou com uma fúria súbita nos olhos. Precisamos sair! Do lado de fora, os gritos ecoavam, como se a casa estivesse cercada.
Ruídos de passos pesados eram seguidos de vozes furiosas. Ana sentiu o coração disparar. O medo tomou conta dela, enquanto um turbilhão de incertezas girava em sua mente. Quem são essas pessoas? Pensou. De repente, a porta da sala se abriu com um estalo e um grupo de homens entrou. Eles estavam vestidos com roupas escuras, visíveis diante da opulência do ambiente. Um deles se destacou, com um olhar endurecido que poderia cortar. Henrique Santiago, estamos aqui para você. Henrique empalideceu, suas feições assumindo uma expressão de terror. Não! Vocês não podem estar aqui! Sua voz tremeu, fraquejando ao enfrentar a realidade. Ana não podia acreditar no que via. Esses homens, tão imponentes, pareciam ter surgido do nada, como sombras do próprio além. Um deles se aproximou, uma frieza no olhar. Já passou da hora de você enfrentar suas responsabilidades, Henrique. O legado da sua família não pode ser escondido para sempre. Tensão! O silêncio foi cortado por um grito. Era outro empregado, que correu pela sala, compenetrado de pânico. Ela buscou, tentando manter o controle. Mas as engrenagens da vida começaram a girar fora de compasso. Henrique, o que você fez? Nesse momento, a verdade cacarejou uma nova direção. A sensação de controle se dissipava enquanto Ana buscava respostas. Era um jogo em que ela não tinha certeza de quem eram os jogadores e o que estava realmente em jogo. Eu sou uma parte do que está acontecendo e você. Também, Ana, Henrique disse, com um olhar intenso, como se pudesse captar a essência dela. E agora você pode ser a única capaz de resolver tudo. E aquelas últimas palavras, em meio ao caos, a fizeram sentir que o chão se desintegrava sob seus pés. O que Henrique realmente escondia? O futuro para Lúcia era uma possibilidade agora ainda mais confusa e ameaçada. Com aquilo, Ana se viu em um abismo. E uma única pergunta flamejava em sua mente. Ela conseguiria encontrar o caminho certo ou acabaria se afundando mais na escuridão? Ana olhou para Henrique, buscando respostas nos olhos dele, enquanto a tensão pairava no ar. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, como um martelo batendo repetidamente. A chave! A ideia parecia insuportável, implícita, com responsabilidade e medo. Eu não quero me envolver em mais mentiras, Ana disse, a voz tremendo. Só quero proteger minha filha. E é exatamente isso que você precisa fazer. Daniel, rindo de forma selvagem, interrompeu. Tudo o que eles estão escondendo está prestes a vir à tona. E você, Ana, pode ser o fio que desfia o tecido dessa mentira. Os olhos de Henrique estavam cheios de desespero. Ele respirou fundo. Você não entende a gravidade da situação, Ana. Eles não vão parar. Se você entrar nessa, estará colocando Lúcia em perigo. Como assim em perigo? Perguntou Ana, quase gritando. A cada momento a pressão aumentava, pesada como uma nuvem prestes a estourar. Porque a verdade que estou trancando é monumental. Não apenas uma questão de dinheiro. São vidas em jogo. Henrique, com a voz embargada, tentava se manter firme, mas os tremores em suas mãos entregavam que ele estava em pânico. Você precisa se decidir, Henrique. Daniel espalmou a mão no peito dele, intimidando ainda mais. Você vai limpar essa sujeira ou vai deixar que sua família pague pelo que fez? Havia planos para você, meu amigo, e você os quebrou. Ana piscou, tentando processar tudo.
Incertezas giravam na sua mente como um furacão. Ela olhou para Clara, que colaborava com a expressão ansiosa. "O que você sabe disso tudo?" perguntou Ana, seu tom mesclando a desesperança e a exigência. "O acidente não foi um acidente, Clara", murmurejou, baixando a voz. "Era uma armadilha, e Henrique foi o alvo. Se você souber de algo, isso pode ser o fim da linha para todos nós." Nesse instante, um estrondo ecoou pela mansão. O teto pareceu vibrar e os lustres balançaram violentamente. Tapou os ouvidos, sentindo o pânico subir. "O que foi isso?" "Estão aqui!" Mariana gritou, com uma fúria súbita nos olhos. "Precisamos sair!" Do lado de fora, os gritos ecoavam, como se a casa estivesse cercada. Ruídos de passos pesados eram seguidos de vozes furiosas. Ana sentiu o coração disparar. O medo tomou conta dela, enquanto um turbilhão de incertezas girava na sua mente. "Quem são essas pessoas?" pensou. De repente, a porta da sala se abriu com um estalo e um grupo de homens entrou. Eles estavam vestidos com roupas escuras, visíveis diante da opulência do ambiente. Um deles se destacou, com um olhar endurecido que poderia cortar. "Henrique Santiago! Estamos aqui para você!" Henrique empalideceu, suas feições assumindo uma expressão de terror. "Não, vocês não podem estar aqui!" Sua voz tremeu, fraquejando ao enfrentar a realidade. Ana não podia acreditar no que via. Esses homens, tão imponentes, pareciam ter surgido do nada, como sombras do próprio além. Um deles se aproximou, uma frieza no olhar. "Já passou da hora de você enfrentar suas responsabilidades, Henrique. O legado da sua família não pode ser escondido para sempre." Tensão. O silêncio foi cortado por um grito. Era outro empregado que correu pela sala, compenetrado de pânico. "Estão matando pessoas na rua! É um massacre!" Ana tremia. Um frio desesperador e familiar deslizando pela espinha. Ela piscou, tentando manter o controle. Mas as engrenagens da vida começaram a girar fora de compasso. "Henrique, o que você fez?" Nesse momento, a verdade cacarejou uma nova direção. A sensação de controle se dissipava, enquanto Ana buscava respostas. Era um jogo em que ela não tinha certeza de quem eram os jogadores e o que estava realmente em jogo. "Eu sou uma parte do que está acontecendo, e você também, Ana", Henrique disse, com um olhar intenso, como se pudesse captar a essência dela. "E agora você pode ser a única capaz de resolver tudo." E aquelas últimas palavras em meio ao caos a fizerem sentir que o chão se desintegrava sob seus pés. O que Henrique realmente escondia? O futuro para Lúcia era uma possibilidade agora ainda mais confusa e ameaçada. Com aquilo, Ana se viu em um abismo. E uma única pergunta flamejava em sua mente. Ela conseguiria encontrar o caminho certo ou acabaria se afundando mais na escuridão? Mas então um barulho ensurdecedor estourou na porta da sala. Era um disparo! Todos congelaram. Ana sentiu seu coração parar por um segundo. A figura de Daniel foi atingida e ele caiu no chão, um olhar de surpresa fixo em seu rosto. O estrondo de uma arma ecoou pela mansão e o mundo pareceu girar. "Não!" Henrique gritou enquanto se erguia na cadeira de rodas. Suas expressões uma mistura de pânico e dor. "Daniel!" Ana estava paralisada, sem saber o que fazer. Tudo estava em desordem. O pânico tomou conta do lugar.
E então, em meio ao caos, uma nova figura apareceu na entrada. Era alguém que Ana reconhecia, mas que nunca pensou que estaria ali. Eu não posso deixar isso acontecer, a nova pessoa disse. O mistério em sua voz era avassalador. Vocês não sabem quem realmente está por trás disso. Os olhos de Ana e Henrique se encontraram e a verdade começou a despedaçar tudo o que sabiam. Quem era aquela figura? O que mais estava escondido? O que o disparo significava para todos eles? A cena que se desenrolava era uma tormenta, e cada segundo parecia empurrá-los ainda mais para um abismo sem retorno. Ana estava paralisada diante da figura que acabara de entrar. Quem era aquela mulher? O choque a envolveu como uma onda. Era Lara, uma antiga amiga de infância de Henrique, que testemunhou tantos momentos na vida dele e na família Santiago. Lara nunca deveria estar presente ali. Lara? Ana sussurrou, tentando entender a situação. A mulher estava ofegante, com a mirada desesperada. O que você está fazendo aqui? Daniel a interrogou, sua voz fria e ameaçadora. Você não deveria estar aqui, isso não é problema seu. Ela ignorou Daniel, olhando diretamente para Henrique. Eles sabem, Henrique. Não dá mais para esconder. O que você fez? Eles vão descobrir. Ana sentiu seu coração gelar. O que essa mulher sabia que mudava tudo? Henrique, o que ela está dizendo? Insistiu, a voz tremendo. A tensão na sala estava insuportável. Todos olhavam para Henrique, esperando uma resposta. Ele parecia um leão acuado, sem a força para rugir. Lara, você não tem ideia do que está falando, ele respondeu. Mas a insegurança em sua voz entregava mais do que queria admitir. Não tem como esconder isso. O acidente foi por causa do que você escondeu. Lara praticamente gritou, os olhos ardendo. Ana olhou para Henrique, o coração disparando. Sobre o que você está falando? O acidente de verdade? O que houve naquela noite? A urgência em sua voz era quase insuportável. Eu contei. A você que o legado da família era perigoso. Lara prosseguiu, ignorando os outros. Mas você não acreditou. E agora as coisas estão prestes a ficar ainda mais feias. Nesse exato momento, outra explosão ecoou lá fora. Os homens que estavam cercando a casa pareciam estar se movimentando com uma determinação assustadora. O grupo estava encurralado e a pressão aumentava enquanto a realidade começava a desmoronar completamente. O que você não me contou, Henrique? Ana perguntou, a voz um sussurro apertado. Por que não me contou a verdade sobre seu passado? O que aconteceu realmente? Henrique engoliu em seco, o rosto pálido. Era para te proteger, Ana. O acidente foi uma armação. A minha família esconde muito e eu queria que você estivesse. A salvo! Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, entre o medo e a desconexão que passava para seu olhar. Salva de quê, Henrique? O que você realmente fez? Ana gritou, as lágrimas brotando de frustração. Daniel, aproveitando a confusão, interrompeu. Henrique, você tinha que saber que não poderia esconder por muito tempo. A conta chegou e agora eles vão atrás do que realmente importam. A conta? Ana repetiu, atordoada. A ideia de que algo muito maior estava em jogo a deixava completamente confusa. Nesse momento, a porta se arrombou novamente e uma nova figura entrou. Era um homem alto, com um olhar decididamente frio. A paciência acabou, Santiago, disse ele.
sua voz ecoando como um trovão na sala. Você não pode escapar do que seus ancestrais fizeram. A tensão cresceu. Ana sentiu que a atmosfera eletrificando a sala era palpável. Quem é você? Perguntou, num impulso de bravura, mesmo sentindo seu próprio medo. Um amigo da verdade, ele respondeu. Desafiador. E você, Ana? Você está no meio de tudo isso porque pode ser a solução ou a ruína. Um silêncio cortante envolveu o grupo. A revelação de que Ana era uma peça fundamental nesse quebra-cabeça aterrorizante deixou todos em choque. O que mais ela não sabia? O que realmente estava em jogo? Ana olhou para Henrique, que parecia desmoronar diante dos olhos dela. Sua mão tremia enquanto ele buscava um jeito de se manifestar, mas as palavras falhavam. A sala estava cheia de segredos que ninguém conseguia desvendar, e a única certeza que tinha naquele momento era que o tempo se esgotava. Qualquer escolha que fizesse poderia mudar tudo. Ana estava paralisada diante da figura que acabara de entrar. Quem era aquela mulher? O choque a envolveu como uma onda. Era Lara, uma antiga amiga de infância de Henrique, que testemunhou tantos momentos na vida dele e na da família Santiago. Lara nunca deveria estar presente ali. Lara, Ana sussurrou, tentando entender a situação. A mulher estava ofegante, com a mirada desesperada. O que você está fazendo aqui? Daniel a interrogou, sua voz fria e ameaçadora. Você não deveria estar aqui. Isso não é problema seu. Ela ignorou Daniel, olhando diretamente para Henrique. Eles sabem, Henrique. Não dá mais para esconder. O que você fez? Eles vão descobrir. Ana sentiu seu coração gelar. Henrique, o que ela está dizendo? Insistiu, a voz tremendo. A tensão na sala estava insuportável. Todos olhavam para Henrique, esperando uma resposta. Ele parecia um leão acuado, sem a força para rugir. Lara, você não tem ideia do que está falando! Ele respondeu, mas a insegurança em sua voz entregava mais do que queria admitir. Não tem como esconder isso. O acidente foi por causa do que você escondeu! Lara praticamente gritou, os olhos ardendo. Ana olhou para Henrique, o coração disparando. Sobre o que você está falando? O acidente de verdade? O que houve naquela noite? A urgência em sua voz era quase insuportável. Eu contei a você que o legado da família era perigoso. Lara prosseguiu, ignorando os outros. Mas você não acreditou. E agora as coisas estão prestes a ficar ainda mais feias. Nesse exato momento, outra explosão ecoou lá fora. Os homens que cercavam a casa pareciam estar se movimentando com uma determinação assustadora. O grupo estava encurralado e a pressão aumentava enquanto a realidade começava a desmoronar completamente. O que você não me contou, Henrique? Ana perguntou. A voz, um sussurro apertado. Por que não me contou a verdade sobre seu passado? O que aconteceu realmente? Henrique engoliu em seco, o rosto pálido. Era para te proteger, Ana. O acidente foi uma armação. A minha família esconde muito. E eu queria que você estivesse a salvo! Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, entre o medo e a desconexão que passava para seu olhar. Salva de quem, Henrique? O que você realmente fez? Ana gritou, as lágrimas brotando de frustração. Daniel, aproveitando a confusão, interrompeu. Henrique, você tinha que saber que não poderia esconder por muito tempo. A conta chegou. E agora eles vão atrás do que realmente importam. A conta, Ana repetiu, atordoada.
A ideia de que algo muito maior estava em jogo a deixava completamente confusa. Nesse momento, a porta se arrombou novamente e uma nova figura entrou. Era um homem alto, com um olhar decididamente frio. A paciência acabou, Santiago, disse ele, sua voz ecoando como um trovão na sala. Você não pode escapar do que seus ancestrais fizeram. A tensão cresceu. Ana sentiu que a atmosfera eletrificando a sala era palpável. Quem é você? Perguntou, num impulso de bravura, mesmo sentindo seu próprio medo. Um amigo da verdade, ele respondeu, desafiador. E você, Ana? Você está no meio de tudo isso porque pode ser a solução ou a ruína. As palavras reverberaram na mente de Ana. Um nó se formou em sua garganta. O que ele queria dizer? Qual era a verdade que precisava ser revelada? Nesse instante, Lara fez um movimento brusco e puxou algo do bolso. Um pequeno objeto prateado. Era um colar, e ao brilhar, parecia emanar uma energia estranha. Isso foi deixado para você, Henrique. É a chave, a única forma de consertar tudo. Ana ficou atordoada. O que é isso? O que está acontecendo? Henrique, com os olhos arregalados, olhou para o colar. Não. Você não deveria ter trazido isso, Lara. Isso pode mudar tudo. Daniel riu, um som frio e sarcástico. Mudar tudo? Não, Henrique. O que você fez é irreversível. Sua família está prestes a sofrer as consequências. Ana olhou de Henrique para Lara. Algo mudou no ar. Como se uma bomba prestes a explodir estivesse prestes a ser acionada. O que esse colar significava realmente? O que Henrique tinha escondido? Eu não sei o que está acontecendo, Ana disse, a voz tremendo. Mas preciso entender. Lúcia, eu só quero que ela esteja a salvo, antes que alguém pudesse responder. Uma explosão profunda ecoou na mansão. As luzes piscaram e a casa tremeu violentamente. Sombras dançaram nas paredes, enquanto os gritos ficavam cada vez mais distantes. O verdadeiro caos se aproximava. Áreas da casa começaram a desmoronar. E gritos fora da sala tornaram-se cada vez mais intensos. Vamos agora! Gritou Lara, segurando a mão de Henrique. Mas ele hesitou, seus olhos fixos no colar, em dúvida entre salvar a si mesmo ou tentar consertar seu passado. Henrique, temos que ir! Ana gritou, agarrando seu braço. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a casa tremeu novamente e, com o último estrondo, tudo escureceu. Ela sentiu as paredes se fechando ao seu redor, como se a própria mansão tentasse enterrá-los com seus segredos. Não! O grito de Ana ecoou e a realidade parecia se esvaecer. O que realmente estava em jogo? E quem realmente era o verdadeiro inimigo? À medida que o desespero tomava conta, a única certeza era que o futuro deles estava nas mãos de quem menos esperavam. E o colar ainda reluzia, como se soubesse que a verdadeira batalha estava apenas começando. A casa tremeu e Ana sentiu que o chão se desintegrava sob seus pés. O grito de uma mulher ecoou em sua mente, puxando-a de volta à realidade. Lara, perdendo a compostura, segurou o colar na mão como se fosse um talismã, seu olhar transbordando desespero. Agora não é hora de hesitar, ela exclamou, mirando Henrique. Você precisa decidir, Henrique. O que você vai fazer com isso? Ainda em choque, Ana não conseguia processar o que estava acontecendo. A urgência estava no ar. As paredes pareciam apertar. Tomou uma decisão rápida e atirou-se em direção à janela.
onde a violência lá fora se desenrolava. Homens em trajes escuros estavam em uma batalha feroz. Gritos ecoavam e a fumaça subia, obscurecendo o céu. "Precisamos sair!" gritou Ana, mas uma voz atrás dela a fez parar. "Eu não posso, Ana. Não posso." Henrique balançou a cabeça, a angústia estampada em seu rosto. "Se eu sair, eles vão atrás de você. Tem, Henrique! O que você ainda não me disse?" A raiva misturava-se à confusão e Ana estava prestes a explodir. E então, o momento chegou. Daniel, o homem que antes parecia uma sombra imperturbável, avançou, olhando fixamente para o colar na mão de Lara. "Isso não é só um colar, Henrique. É um pacto de sangue", disse Daniel. Cada palavra transbordando veneno. "O que você está dizendo?" A tensão no ar era elétrica, e Ana sentia o coração batendo a 1000. "Ah, você não sabia?" Daniel sorriu, mas não era um sorriso feliz. "Todos os segredos da sua família, Henrique, envolvem você e Lúcia. O colar não é apenas uma peça de joalheria. Ele contém a verdadeira origem dos Santiagos. E se alguém souber, você perderá tudo. Sua vida, sua família, tudo." As palavras de Daniel cortaram como uma faca. Ana olhou para Henrique. "Quê?" Agora estava em choque. Você sabia que estava preso a isso, Henrique?" A voz dela era um sussurro, quase um grito de dor. "O quê? Que você fez?" Henrique hesitou, o olhar vazio. "Eu não queria que você ficasse envolvida." Ele parecia querer se defender, mas as palavras não vinham. E nesse exato momento, Lara, em um impulso, adiantou-se, deslizando o colar pela corrente do pescoço de Henrique. "É isso! Você precisa entender que este é um momento decisivo. Antes que eles venham e façam o que tem que fazer." Mas mal a corrente tocou a pele de Henrique, uma luz intensa rompeu do colar, preenchendo a sala com um brilho ofuscante. Ana cobriu os olhos e, quando pôde vê-lo novamente, quase não conseguiu acreditar no que estava diante dela. Henrique não estava mais na cadeira de rodas, mas sim de pé, cercado por uma aura de uma força indescritível. "Você não sabe o que está liberando!" Daniel gritou, o pânico em sua voz. "Você vai destruir tudo! A escolha nunca deveria ter sido sua!" E então, um tremor percorreu a casa, seguido de um estrondo ensurdecedor. As paredes começaram a rachar, revelando segredos que estavam escondidos ali há muito tempo. Ana, atordoada, observou a cena. "Henrique, o que você fez?" Ela sussurrou, a voz embargada. E enquanto os segredos do passado se desenrolavam, um clarão imenso fez a sala se iluminar, abrindo um portal. O tempo pareceu parar por um momento. Henrique se virou, seus olhos brilhando com uma determinação que Ana nunca tinha visto antes. "Eu sou a resposta para isso. Não estou mais preso ao que me ensinaram. É hora de eu mudar o legado." Mas antes que pudessem entender o que acontecia, uma figura familiar surgiu no portal e Ana ficou paralisada. Era Lúcia, sua filha, segurando uma boneca e com um olhar de espanto. "Mãe, o que está acontecendo?" A pergunta dela cortou o ar gelado. Ana sentiu seu coração disparar. A cena se desdobrando diante dela como um filme de terror. "Lúcia, não!" gritou, estendendo os braços. O que era real? O que estava em jogo? O que Henrique havia se tornado? As peças estavam se movendo, e agora ninguém sabia como terminar esse jogo mortal. Ana olhou para Lúcia, surpresa e assustada, enquanto o portal brilhava intensamente no meio da sala. O medo a envolveu como um cobertor pesado. "Lúcia,
O que você está fazendo aqui? Ela gritou, correndo em direção à filha. Henrique, agora de pé, e com um brilho quase sobrenatural, também virou-se rapidamente. Não, Lúcia, fique longe, mas era tarde demais. O colar em volta do pescoço de Henrique parecia pulsar, e uma onda de energia incontrolável começou a emanar dele. O chão tremia, e as paredes da mansão pareciam se desgastar, revelando fissuras profundas. Precisamos sair, Ana falou, puxando Lúcia para mais perto. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão de luz branca tomou conta do ambiente. E que? Era um simples colar. Agora parecia ter vida própria, envolvendo todos em uma tempestade de cintilações. Ao olhar para Henrique, ela sentiu seu coração apertar. Ele parecia diferente. Era como se, naquele instante, ele tivesse se transformado em algo que não reconhecia. Henrique, o que aconteceu? Perguntou, buscando um traço daquele homem que conhecia. Mas ao invés de respostas, ele gritou. O som era agonizante, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Ana, eu não posso! Eles estão vindo! A agonia em sua voz ressoou e o ar ficou denso. Daniel, agora na parede, observava a cena com um sorriso torto. Você não entende, Henrique. O poder que está despertando agora não pode ser controlado. Você não tem ideia do que isso significa. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com poder? O medo se transformou em desespero à medida que as peças do quebra-cabeça se montavam. Então, algo incrível aconteceu. O colar soltou uma onda de luz e uma figura surgiu do portal. Era uma mulher com uma aura de força impenetrável. A voz dela ecoou, profunda e autoritária. Henrique, é hora de você enfrentar a verdade. Clara, Henrique sussurrou. Horror e reconhecimento misturados em seu olhar. Ana não conseguiu conter sua surpresa. Clara, mas você estava morta! A mulher sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Ninguém está realmente morto, Henrique. Eu sou o guardião das verdades que você esqueceu. E agora você precisa decidir se vai aceitar seu destino. Ana sentiu a pressão aumentar. O que isso significava? A sensação de que a realidade estava desmoronando sobre eles fez seu coração disparar. E então, Clara se virou para Ana. Você é a chave para tudo isso, Ana, mas vai precisar de coragem. Eu não sei o que está acontecendo, Ana desabafou. Só quero proteger minha filha. Mas enquanto falava, algo mudou. O portal por trás de Clara começou a se fechar e o brilho se intensificou, quase como um alerta. O que fizemos? Trouxe consequências. A voz de Clara se tornou estridente. Se você não agir agora, um ciclo será completado que não poderá ser desfeito. Henrique deixou escapar um grito agonizante. Não, não, eu não quero isso! A dor crescia e tudo na sala tremia. Eles estão chegando! Lara gritou, visando os homens que se aproximavam. A situação se tornava cada vez mais caótica. Eles sabem que você está aqui, Henrique. Ana ficou paralisada. Ouvindo a palavra eles, uma nova onda de terror a invadiu. Quem são eles? O que quer dizer com... Mas Clara cortou-a. A verdade escondida na sua família está prestes a emergir. Você precisa decidir se posiciona contra ou se une a ele. Você perderá tudo. Foi nessas palavras que a realidade se despedaçou. Uma explosão masculina de risadas ecoou pela sala.
pensaram que poderiam apenas um rival, mas um traidor oculto. Ele não estava atrás de Henrique, mas de Lúcia, e o colar era a chave que ligava tudo. Ana sentiu como se o mundo girasse à sua volta. Os relacionamentos foram colocados à prova. Daniel havia usado tudo isso como um jogo, movendo as peças e manipulando todos em busca de sua própria vantagem. Henrique agora se tornava uma figura complexa, não apenas um sobrevivente de um legado sombrio, mas alguém que poderia destruir sua própria família e a única certeza que Ana tinha, Lúcia. Num único momento, tudo que ela acreditava estar defendendo desmoronou. Não, você não vai levar minha filha. Ana gritou, a necessidade de proteger sua filha superando sua compreensão. Mas ao mesmo tempo, sentiu o seu braço esticado, fazendo-a recuar em direção ao portal. As luzes começaram a piscar e um grito ecoou através do corredor. Ana ficou paralisada e tudo o que sabia sobre Henrique estava sendo desafiado. O tempo se esgotava. Qualidade, alianças, verdade. O que cada um estava disposto a sacrificar para salvar o que amava. Ana se perguntava se conseguiria desatar o nó do destino, ou se tornaria mais uma vítima de um jogo macabro que havia sido jogado há muito tempo. Escolha! A voz de Clara ecoou novamente, enquanto o destino começava a ser escrito nas sombras do futuro incerto. A casa estava em colapso. As paredes tremiam e a luz pulsante emanava do colar em torno do pescoço. Henrique! Ana, com o coração acelerado, segurava Lúcia firme. O desespero e a urgência preenchiam o ar como um balão prestes a estourar. Este era o momento de decidir. Henrique, o que você vai fazer? Ana gritou, tentando fazer sua voz penetrar o caos. Ele olhou para ela, olhos carregados de emoção e dúvida. Não sei, mas preciso tentar. A voz de Henrique tremeu, mas a determinação crescia. Daniel avançou, seu olhar danificado pelo choque. Você não pode assumir isso. O poder dentro dele é perigoso. Clara, a figura familiar, aproximou-se. Henrique, a escolha é sua. Você precisa confrontar o passado, ou o ciclo nunca terá fim. Ana olhou para a filha, e por um momento, tudo ficou silencioso. Lúcia estava ali, jovem e pura, enquanto o pêndulo do destino balançava diante deles. Henrique, se você não agir agora, tudo que amamos será perdido. Confie em mim. A voz de Henrique ecoou, um grito de luta. Ele levantou o colar, luz refletindo em seu rosto. Eu não vou deixar isso controlar minha vida. E como que em resposta, uma onda de energia disparou do colar, envolvendo-o. A sala parecia se iluminar e, de repente, o mundo ao redor se tornava transparente. Ana sentiu a cabeça girar, uma onda de memórias e verdades esquecidas inundando sua mente. Ecos de sua infância, risadas e até mesmo lágrimas. Isso é mais profundo do que tudo que podemos imaginar. Ana sussurrou, compreendendo que cada segredo escondido poderia ser o que os unia ou os separava. Decida agora! A urgência na voz dela se intensificando à medida que as sombras da casa se moviam. Você não pode deixar que isso ataque mais ninguém. Henrique respirou fundo, o pânico se transformando em firmeza. Eu não posso mais viver assim. Não posso mais carregar isso sozinha. Este é o momento de enfrentar a verdade.
E antes que alguém pudesse imitar o que ocorria, os flashes de luz se tornaram intensos, revelando figuras do passado, sussurros de promessas quebradas e ecos de segredos. O colar pulsava intensamente, como um coração batendo cada vez mais forte. Ana tomou coragem. Henrique, juntos podemos desvendar isso. Para Lúcia, para todos nós. Enquanto os homens lá fora gemiam de frustração e raiva, o portal parecia se abrir mais. Olhando firmemente nos olhos de Henrique, Ana sentiu o poder da escolha ameaçador. O que você decidirá vai afetar a todos nós. O legado não é quem somos, é o que fazemos. Henrique bradou, como se libertasse, não apenas a si mesmo, mas a família inteira. Uma explosão de luz invadiu a sala, e a casa arfou, como se estivesse prestes a se esmagar. Ana agarrou a mão de Lúcia, e suas formas se tornaram um só, unidas na adrenalina de uma luta apaixonante. Daniel, agora recuando, compreendia que havia subestimado a força do vínculo deles. Vocês não podem lidar com isso! Ele gritou, mas sua voz ficou pequena. O destino começou a se desdobrar diante deles e Ana sentiu uma onda de emoção, uma centelha de esperança. Lúcia, não tenha medo! O amor será o que nos salvou! E naquele momento de desespero, o colar irrompeu em uma luz tão brilhante que ofuscou tudo em volta. Uma passagem temporal se abria e as luzes do passado misturavam-se com o presente. Agora, a decisão estava tomada. Ana e Henrique, juntos, formavam uma barreira contra o que estava por vir. A verdade começava a ser revelada. Não como um fardo, mas como liberdade. Mas, ao mesmo tempo, Ana sabia que a luta estava longe de terminar. E a pergunta ainda pairava: conseguirão enfrentar os fantasmas que acompanhavam o legado Santiago? Qual a verdadeira face do legado escondido? Não havia certeza, mas o amor se tornava um farol, guiando-os através da escuridão. E assim, em meio ao sacudir da casa e os ecos de gritos, eles encontraram a coragem de caminhar em frente, rumo ao desconhecido. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para você demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles também precisam vivenciar esse momento. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença.